Bom dia. Bom dia a todos. Para mim foi tranquilo chegar aqui, só o elevador, descer. Tudo bom? Pessoal, é o seguinte, sempre um desafio falar em 15 minutos. O Pablo já conhece um pouco da minha história, propôs o tema. E eu quero passar para vocês como é que eu tomo decisões difíceis na minha vida, tá? E me perdoem porque a apresentação ela vai acabar caindo na minha empresa, tá? Então, é uma forma de mostrar isso. Eu sou um cara um pouco mais técnico na forma, eu não sou tão coach, tão inspirador. Então, eu trago mais elementos técnicos de como eu tomo as decisões na minha vida e como eu me questiono em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Como é que eu tomo uma decisão difícil na minha vida? Eu já tomei algumas, mas eu sempre pergunto no final da dúvida e se der errado. Ou seja, se eu tomar essa decisão e ela der errado, o que é que acontece com a minha vida? Tá? A gente está indo para o terceiro filho, minha mulher fez, será que a gente deve ter um terceiro filho? Eu perguntei para ela, e se der errado? Né? Então, se der errado, se eu não conseguir mais faturar, se tudo for a zero, toma a decisão ou não. Então, eu sempre tomo diante desse prisma. E vou trazer um pouco de elementos para vocês que me ajudam a tomar esses tipos de decisões. Tá? Eu acho que tem que ter um pouco de coragem, né? Pular ali, apesar do medo. Tem que ter responsabilidade também. Eu pedi demissão de um alto cargo de multinacional, todo mundo acha que eu sou corajoso, mas não teve essa história fantasiosa, não. Teve muita responsabilidade na forma de fazer. Tá? E visão também daquilo que eu estava me propondo a trocar. Então, coragem é um pouco dessa história. Né? Eu comecei trabalhando muito com minha família, aqui em Recife, no caso da Mariana, ali em Madeireira, e eu não quis mais trabalhar com a minha família. Eu queria, enfim, fazer um voo solo, entender o que era o mercado. E aí, em 2007, eu fui ser repositor de supermercado. Então, eu saí da minha família, né, tinha uma cadeira com ar-condicionado e tal, e fui para o chão de loja mesmo, no Carrefour da Torre, abrir lata de leite moça, e entender o que era o mundo corporativo. Né? Eu tinha 24 anos, eu acreditava que eu podia crescer nesse mundo. E, ao longo disso, eu fui estudando muito essa escola do futuro, né? a Exponential Finance, ela estuda o futuro do homem, e eu já investia desde 2007. Então, eu ficava tentando entender aquele conceito de liberdade financeira, mas também atrelado à liberdade de escolha. E aí, eu entendi que a gente vive essa vida linear, né? De ter um emprego, se aposentar e morrer, só que a gente está vivendo mais, né? E também, se você investir mais cedo, em algum momento você vai ter uma liberdade para criar uma situação que seja sua. Né? E aí, quando foi em 2016, isso me deu um estalo. Eu li esse livro aqui, né? Trabalho 4 horas por semana, que se você ler esse livro, você vai trabalhar mais. Né? O título dele não fala realmente a quantidade de trabalho que você vai ter depois de ler. E eu entendi essa relação de tempo, trabalho e dinheiro. Isso fez muito sentido para mim. E aí, eu foquei na questão de ter múltiplas fontes de receita para não depender do meu trabalho, para eu poder ter uma escolha futura. E aí eu comecei a postar na internet sobre investimento. Nessa data aqui, isso foi meu primeiro post intencional. Eu já investia desde 2017, desde 2007, só que eu entendia que estava gerando muita dúvida de investimento. Né? A taxa estava saindo, bolsa subindo, eu vou começar a falar um pouquinho disso aqui. E aí, 3 anos depois, eu já tinha 12 fontes de receitas, né? 4 cursos na Udemy, fazia palestra, mentorias individuais, e eu tinha a Mars como minha grande fonte de receita. Nessa época eu morava em São Paulo como diretor comercial dessa operação para o Brasil. E aí eu entendi que, beleza, eu investia, eu adorava investimento, mas quanto mais eu forçava o meu trabalho, mais renda eu tirava. Então eu sempre digo que as pessoas que investem, às vezes, sobreestimam demais o investimento, superestimam demais o investimento e subestimam o trabalho. Acho que essa é a maior fonte de riqueza, o trabalho. Eu sou investidor há muito tempo, mas eu nunca vou desperdiçar o meu potencial de gerar mais renda. Né? E aí, quando foi em 2019, eu tive esse conflito. Né? Eu vou encarreirar ou não? Né? Eu sou um cara novo, diretor nacional comercial com 35 anos, posso dar uma esticada aqui para pegar um cargo mais alto, ou eu vou em busca daquilo que eu quero fazer de fato. Né? E aí, essa foi um pouco da minha trajetória profissional, e em 2019 eu vi esse livro, né? Me ajuda no tempo aí. Eu vi esse vídeo do Jeff Bezos, porque ele também era de mundo corporativo, e ele pediu demissão aos 35 anos para fundar a Amazon.
E ele tinha esse frame de decisão, né? Ele sempre se perguntou nos momentos difíceis, que isso me ajudou também. Essa pergunta também me ajudou muito no processo de demissão daquele cargo que eu almejava quando eu entrei como repositor de gôndola, né? E aí, nesse dia, eu voltei para Recife. O Voo da Liberdade é uma carta que eu escrevia, e quando eu era executivo, as empresas só bucavam aqueles voos de 5 horas da manhã e 11 horas da noite. Eu falei, cara, no dia que eu pedir demissão, eu vou voar entre 10 horas e 3 da tarde. É o Voo da Liberdade, entendeu? E esse voo foi mais ou menos 10h30, chegando aqui em Recife, 1 da tarde. Então, eu tirei essa foto para simbolizar isso. Eu acho que o terceiro elemento também de eu tomar decisão a primeira é a autorreflexão com um pouco de coragem, entendimento da tua capacidade, mas a responsabilidade. Quando eu voltei e pedi demissão, eu gostava do mercado financeiro e eu queria fazer uma proposta diferente. Eu tinha estudado muito como o mercado financeiro funcionava nos Estados Unidos, aqui no Brasil, muito através de assessor de investimento e banco, só que o modelo que eu queria fazer para as nossas famílias, que a gente começou como um single family office, só cuidando do patrimônio da família, ele não existia muito no Brasil, né? E aí a responsabilidade vem de faz o negócio direito, se certifica, né? Não fica na internet falando que você faz um bocado de coisa se o regulamento não está contigo, CVM, Ambima, faz o negócio direitinho. Acho que parte um pouquinho da responsabilidade. Segundo, pensar construção de patrimônio em investimentos, protegendo o capital, e se for uma família muito grande que tenha reserva, olhar a sucessão disso aqui. Tem outras pessoas envolvidas nesse processo também. Então, todo o prisma da gente de olhar investimento, e aí dentro da parte de responsabilidade, é entender cada fase, cada jornada do cliente, não olhando só produto. O mercado financeiro hoje, quem tem assessor e quem tem gerente aqui, você sabe, a abordagem ela é muito focada no produto. Olha, tem uma emissão boa, tem uma taxa boa, tem um fundo bom, e menos sobre a ótica de, cara, qual é o seu perfil, quanto é que você precisa realmente se expor a risco. Então, a gente tem uma ótica mais conservadora na forma de administrar patrimônio, e eu não via isso em 2019, quando a gente... não de forma acessível, sempre teve os multifamily offices que faziam isso para grandes fortunas acima de 100 milhões. Né? Então, a gente tentou focar muito no planejamento, que eu sempre fazia para mim. Para eu pedir demissão, eu tive que me planejar um bom tempo antes, né? E olhando também os objetivos individuais. Então, muitos aqui querem construir um patrimônio visando a aposentadoria, mas querem comprar um apartamento no meio do caminho, uma casa de praia. Então, como é que eu divido esses investimentos em caixas diferentes para que um não anule o objetivo do outro? Né? Tem pessoas que têm 100 mil reais investidos e, de repente, tira para comprar um carro, virou zero. Ele não se planejou para se aposentar nem para comprar o carro. Você destruiu 2 objetivos retirando esse dinheiro. Né? E também pensar em núcleo de serviço. Então, não olhar a forma de comunicar investimento com as pessoas através de produto, mas sim através de serviço. Isso mudou um pouco a abordagem a ser oferecida e também sair do modelo. Né? O modelo hoje no Brasil, se você for ver, ele é um modelo de comissionamento. Quem aqui paga para receber aconselhamento financeiro do seu gerente ou assessor de investimento? Ninguém. Pronto, tem uma aqui. Você paga, né? Desembolsa. Então, o modelo ele ainda é através de comissionamento. Então, você sempre tem um cara vendendo o produto para você. Eu fui diretor comercial e trabalhei na área comercial por muito tempo para entender que, quando o incentivo está no produto, você vai ter uma venda que ela é forçada, que ela é transacional e não uma venda de relacionamento. Então, o nosso modelo, para abrir isso, tinha que ser através de um modelo que eu devolvo as comissões e eu cobro do cliente. Todo cliente meu chega um boleto para ele sabe quanto ele cobra para o serviço. Então, me tira o incentivo de ter que oferecer produto. Quando eu falei da responsabilidade, eu só abriria esse tipo de situação para administrar o patrimônio dos outros se fosse dessa forma, que é um modelo que, na Inglaterra, inclusive, é mandatório. Lá não tem comissão. Lá é tudo, você paga pelo serviço, como você paga em qualquer outro. Então, pensar a alocação não do ponto de vista só do produto, mas entender classes de ativos, personalização e chegar a um portfólio. Não entrar no jogo da internet. Quando a bolsa está subindo, o cara faz um vídeo sobre bolsa. Quando NFT está subindo, o cara faz um vídeo sobre NFT. Alguém me perguntou uma vez sobre NFT, eu falei, cara, eu ainda estou no capítulo renda fixa a longo prazo. Assim,
Quando eu chegar em NFT, é porque eu já zerei o jogo de bolsa, né? Então, a gente não está nesse jogo ainda, a gente é bem conservador, e a gente gosta de explicar aquilo que a gente investe. Então, se demorar 5 minutos para eu explicar qualquer ativo para o meu cliente, eu devo estar enrolando ele, eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. E também criar esse ecossistema onde a gente coloca o cliente no centro da decisão. Então, a gente, quando olha um cliente, quando a gente se propôs a fazer isso sobre a ótica da responsabilidade, coloca o cliente no centro da decisão, fala de investimento, fala dos objetivos dele, dá conteúdo, fala sobre seguridade, gestão imobiliária, crédito pessoal, crédito estruturado. Tudo isso é uma decisão financeira que o cliente tem que tomar. E nós estamos ali para auxiliar em tudo, né? Então, era a forma que a gente entendia ser mais responsável para fazer esse tipo de serviço. E também, não só a forma, porque a forma pode estar certa no mercado errado. Então, a visão, né, aliado com a coragem, com a responsabilidade, ajudou a gente também, e me ajudou. Eu falo a gente porque tem tanta gente trabalhando comigo, eu comecei com sócio também, então eu não sou um cara sozinho nisso. E a visão de entender o mercado que você está mergulhando, né? Isso dá também muito mais incentivo para você tomar a decisão. Então, esse mercado que a gente fala, e trazendo um pouco de conteúdo para vocês também, do que é o mercado de serviço financeiro no mundo e no Brasil, ele é um mercado que está mudando muito. Então, trazendo alguns insights, o que acontece no mundo, de fato, é que existe um crescimento de riqueza global, o crescimento ele é concentrado, tá? A gente não está fazendo muito bem o dever de distribuir riqueza. A riqueza ela concentra, principalmente nas crises. E os emergentes crescem mais nessa dinâmica, porque se você pegar a matriz de distribuição de riqueza no Brasil, eu vou mostrar para vocês aqui que é a pior matriz de distribuição. Tá? E o que existe de insight global sobre o serviço todo mundo está trocando de assessor. Então, assim, é fácil você trocar de assessor hoje em dia. A quantidade de clientes que eu vejo trocando de assessor e assessores trocando de casa. Eu não sei se vocês já têm assessores aqui que foram para a XP, depois para o BTG, depois para o Safra. Então, está existindo isso também na outra parte, né? Então, está todo mundo propenso à troca e muitos não confiam no modelo de precificação. Então, isso é um insight muito importante para a transparência do serviço. Quando você pega o Brasil ele está o 17º país do mundo, e 25% da riqueza está concentrada no Brasil. Então, é um país bom para você entrar nesse tipo de serviço, né? E aqui é o que eu te falo, a desigualdade no Brasil ainda é muito alta. Quando você vê o índice de desigualdade financeira, o Brasil está na frente. Para o nosso negócio, você tem um serviço, mas da parte social, acho que tem um dever a ser cumprido aqui. Tá? E as tendências do mercado para o Brasil, elas estão claras aí. Então, empatia, produtividade e experiência satisfatória. Você só dá isso com o serviço. Rentabilidade, ela vai te segurar ou ela vai te tirar do assessor. Se você só mirar em rentabilidade como o teu NPS de serviço, uma hora você sai por rentabilidade. Então, as pessoas procuram maior empatia. Mas eu costumo dizer que eu sou mais psicólogo do que consultor financeiro hoje em dia, né? Porque aquela sala acaba saindo um pouco de tudo. Tá? E também, esse auxílio no planejamento de transferência de herança é algo que falta. Todo mundo aqui tem uma sucessão patrimonial para fazer e não sabe. Todo mundo vai pagar ITCMD no dia que não estiver aqui, e todo mundo pode ir amanhã, inclusive. Então, quando eu faço um planejamento, a coisa que está mais aberta em todos é a parte da sucessão patrimonial, que é um veículo, dá para fazer isso muito fácil através de VGBL. Então, você vê que tem os desafios, né? Tem desafio relacionado a cliente, ao agente, à proposta de valor e a novos serviços. Então, quando você vê no Brasil, isso é bem interessante. Tá? O que é que você está vendo? A evolução das pessoas saindo de banco para não banco. Né? E quando você vê aqui, a Inglaterra é o país mais desenvolvido em relação a não bancos. Banco na Inglaterra é serviço. Investimento é através de plataformas de investimento e as pessoas estão satisfeitas majoritariamente com a forma e a clareza que se paga. Então, esse mercado criado para a XP ela foi bom para incluir todo mundo no não banco, mas ela não mudou a oferta, ainda em produto. Ela só mudou a quantidade de produto disponível. Né? Então, você vê
o avanço de vendas de COI, que são produtos que pagam boas comissões, na média entre 4% e 5% na hora que o cliente compra, e você vê que isso é bom para a corretora, né? E você, na margem, você começa a ver escritórios de agente autônomo saindo do modelo de comissionamento para cobrar o boleto fixo, e alguns, inclusive, saindo de assessor de investimento para consultor de investimento. Então, você vê a adesão de novos consultores e de novas consultorias PJ, todo mundo entrando no modelo mais alinhado e olhando para serviço como a grande forma de atuar. Então, isso é legal, né? O modelo de cobrança na Inglaterra já é 100%, no Brasil não tem nem estatística ainda. Tão novo que isso aqui está acontecendo. Quando eu vi isso aqui, eu fiz, cara, tem um oceano azul aqui diante do aconselhamento financeiro no Brasil. Então, quando a gente olha esse modelo, né, quando eu fiz a visão inicial, sair do modelo de comissão para cobrança, sair do foco no produto para foco no portfólio, sair do curto prazo para planejamento, e sair de seguro, vender seguro e atrelar ele a planejamento sucessório. Então, você sai de uma forma transacional de oferecer serviço financeiro para uma forma de relacionamento, né? E aí, olhando todo esse movimento que está acontecendo das pessoas entrando no investimento no Brasil, mas da renda ainda ficar muito concentrada na primeira geração, você pode falar de investimento e sucessão muito fácil, né? O poço que você pode atuar nesse mercado no Brasil, ele é trilionário, né? E quando você pega a divisão disso por escritório, tem muito espaço ainda para novos escritórios nesse modelo no Brasil. Só para fazer uma matriz, né, eu peguei, no Brasil, escritórios por família no Nordeste. No Nordeste, a piscina aqui ainda é mais vazia e limpa, né? Tanto no segmento ultra-high quanto no alta renda, o Nordeste apresenta os melhores números para que você venha per capitamente, né? Então, no fim, a Appen, ela foi uma derivada daquela decisão difícil que eu tomei, né, baseado um pouco na coragem, na responsabilidade e na visão que tem um mercado limpo para a gente fazer aqui no Nordeste, né? Então, todo mundo fala, quando é que você vai para São Paulo? Eu falo, eu não vou. Eu tenho clientes em São Paulo, mas a gente vai ficar aqui por muito tempo. E aí, um pouquinho desse resumo, né? A Appen, hoje, ela está presente em 18 dos 26 estados do Brasil. Dentro do canal Consultoria Financeira, ela é a primeira no Norte e Nordeste, quarta nacional dentro da XP, que é um hub para você fazer isso, e 20ª no BTG. E essa história que começou em 2019 só com a nossa família, hoje já tem ali 280 famílias que a gente ajuda. Então, finalizando isso, tem que ter coragem? Tem, mas não é uma coragem de saltar de paraquedas sem o paraquedas, né? Tem que checar o paraquedas, tem que entender se você está apto para aquilo e fazer a pergunta final e se der errado? Porque se tudo isso desse errado, eu ia pegar a pasta e eu ia voltar a vender qualquer outra coisa. Tá bom? Obrigado, pessoal.